Boa noite, somos a equipe BU, formada por André, Felipe, Luana, Nessawana e Rafael, e estamos aqui para realizar a apresentação do desenho da aplicação do Bebooks. De acordo com os retratos da leitura de 2016, é possível observar um aumento da população leitora no Brasil, chegando a 56% da população total. Em paralelo, vemos o crescimento das redes sociais, que trouxeram o mundo online para as pessoas, seja no computador ou no celular. A leitura pode ser um hábito solitário, mas compartilhar as experiências de leitura com outras pessoas traz benefícios, como a expansão de repertório e a revisão de princípios e ideais por meio de uma simples conversa. Portanto, decidimos unir, por meio de uma rede social, os leitores para que eles possam conversar, como em um grupo de WhatsApp, verificar eventos literários, como no Facebook, visualizar postagens de seus amigos, como no Instagram, e ver a página e perfil do seu booktuber preferido. Tudo isso incentivando a leitura por meio de nossas funcionalidades. O objetivo principal do Bebooks é o desenvolvimento de uma rede social para leitores, conectando leituras e experiências literárias dos usuários por meio de uma plataforma online. Para os objetivos secundários, temos assistir o leitor no gerenciamento de sua biblioteca pessoal e auxiliar leitores a encontrarem grupos online de discussão de livros. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia que estamos utilizando no projeto. Escolhemos usar uma metodologia ágil com o framework Scrum para o gerenciamento do projeto. Para as metodologias de desenvolvimento, estamos usando o TDD no back-end e o BDD para o front-end. Inicialmente, estávamos usando um sprint de uma semana, mas devido à pandemia, escolhemos usar sprints de 2 semanas. A divisão de atividades no nosso projeto se dá pela seguinte forma. O André desenvolve front-end e back-end, sendo nosso ponto focal com testes e também escreve documento. Felipe desenvolve back-end e front-end e é o nosso ponto focal na arquitetura do projeto. Luana desenvolve telas para o front-end, trabalha com banco de dados e é nosso ponto focal para a documentação. Nessawana desenvolve o back-end e é o nosso ponto focal e é a gerente da equipe e faz atividades de documentação. O Rafael, ele trabalha na escrita do documento, no banco de dados e desenvolvimento de telas no front-end, sendo nosso ponto focal nessa área, principalmente no quesito responsividade. Para a POC, foram escolhidas 2 funcionalidades, sendo elas cadastro de usuário e login, pois são suficientes para testar a arquitetura e fazer o CRUD. Para o MVP, foram escolhidas adicionar amigos, recuperar senhas, pesquisar por título, autor, ISBN e editora. Nossa barra de pesquisa poderá pesquisar por qualquer um deles. Estante virtual, que será onde ficarão catalogados todos os livros adicionados na estante. Alterar status do livro, que é poder colocar como lendo, lido, para ler e etc. Classificação de livros por tag. Essas tags serão criadas pelos usuários e eles poderão classificar seus livros por elas. Por exemplo, tenho livros da faculdade, posso criar a tag faculdade e definir essa tag no meu livro. Cadastro de livro, que será permitido apenas o cadastro de livros que não existem na API que estamos usando. Login com o Google e acompanhamento de leituras, que será o nosso processo do MVP. O acompanhamento de leitura fará o cálculo de quantas páginas já foram lidas sobre o total de páginas que o livro tem,
vezes 100, ou seja, ele retornará a porcentagem concluída. Além disso, poderá conter uma barra de progresso. A entrega final deverá conter acompanhar perfil de amigos, recomendação de livros, inserir data de término da leitura, linha do tempo de leitura, onde será montada uma linha do tempo com os livros lidos, metas de leitura, onde o usuário irá definir suas metas de leitura para o período, acesso a metas de leitura anteriores, onde poderá acessar metas que já foram estabelecidas, automatizar mudança do status do livro ao finalizar, ou seja, quando o usuário digitar a última página do livro, ele mudará o status para lido automaticamente. Grupos de leitura, enquetes de pesquisa, publicação de eventos, livros do mês nos grupos de leitura, sistema de pontos, ou seja, o usuário irá ganhar pontos conforme for terminando leituras ou cumprindo os desafios estabelecidos, resenhas, onde poderá escrever sobre o livro que foi lido, troca de livros, onde será possível trocar livros com os usuários de relação N para N, ou seja, se você achar o seu livro muito valioso, você pode trocar ele por muitos outros. Publicações no feed pessoal, páginas públicas que serão direcionadas para influencers. Os nossos processos serão andamento das metas, ou seja, avaliar o quanto a meta está sendo atingida, retrospectiva anual, parecido com o do Spotify, onde será apresentado um histórico do que foi feito no ano, adicionar o livro do mês automatizado na estante e competição literária. A aplicação será hospedada gratuitamente no Heroku com um banco de dados Postgre, que serve para MVPs, POCs e aplicações não comerciais. Visando escalabilidade, se necessário, vamos adquirir o plano do Heroku padrão, que custa em média de 25 a 50 dólares. Como forma de manter a aplicação, administrar esse custo e gerar algum tipo de receita, vamos habilitar funcionalidades premium para os usuários, de forma a restringir usuários comuns a todas as funcionalidades, que são essas as destacadas no quadro, que são criação de tags, indicar livros para amigos, linha de tempo da leitura, retrospectiva anual, enquete de pesquisa no grupo, troca de livros e grupos de leitura. E também pretendemos colocar anúncios relacionados aos livros, que servirá também como um acréscimo de receita. Para o desenvolvimento, foram escolhidas as ferramentas Java com Spring Boot para API, Angular 9 para o desenvolvimento da PWA, de frameworks de teste está sendo usado Jest e JUnity para testes unitários, Cucumber para teste de integração e análise estática o TSLint. Banco de dados PostgreSQL com JPA e Hibernate, Heroku para a plataforma de hospedagem e o Code Conventions da Oracle. Agora podemos ver aqui o nosso modelo entidade relacionamento, que é um pouco grande, mas nós tentamos focar aqui nessa parte em relação à POC e ao MVP. Então, na POC, podemos ver o usuário ali e login, que é essa parte do CRUD de usuário. E para o MVP, temos ali, além do login, temos a parte de adicionar um usuário como amigo, temos a parte
de pesquisa, a parte de estante virtual, a parte de tags, a parte de acompanhamento de leitura, que é o nosso processo do MVP. Bom, a escalabilidade é uma característica desejada em qualquer aplicação. O nosso projeto é uma rede social, sendo assim a escalabilidade é uma demanda bem relevante, considerando que o potencial de aumento de usuários também é relevante, ou seja, é esperado que o número de usuários possa crescer exponencialmente. Para isso, estamos usando ferramentas que nos deixarão preparados para escalar quando necessário. Em específico, utilizaríamos escalabilidade horizontal. Por termos montado inicialmente uma arquitetura orientada a microserviços, os padrões de objeto implementados foram Observer, API Gateway, Service Discovery, Database per Service, Decompose by Subdomain. Só que, posteriormente, após algumas mudanças, os padrões foram alterados, exceto o Observer, e o padrão Facade foi implementado. O ponto de entrada da aplicação é o Spring Course Filter, que implementamos de forma semelhante a um Gateway, que manuseia os acessos aos módulos. A arquitetura é dividida em 3 módulos completamente independentes que funcionam como serviços, mas para fim de minimizar os gastos com hospedagem, foram divididos em módulos que são compilados e agregados no mesmo arquivo. Porém, a partir do momento que algum módulo precise ser escalado, a mudança é transparente e apenas a nível de configuração do Gradle. No front-end, nós temos o componente, que é feito pela view e o controller. O controller se comunica com o guard, que verifica o acesso a nível de aplicação do usuário, e com o service, que faz a comunicação com o back-end, se comunicando com o course filter, que vai definir e direcionar ao módulo específico. Para a nossa organização back-end, estamos utilizando o seguinte esquema. Temos as nossas classes de controller, onde se expõem nossos endpoints. Essas classes conversam com as classes de serviços, que realizam todo o processamento de dados, regras de negócio, validações, etc. Para a comunicação com o banco de dados, usamos uma interface do Spring, o repository, que encapsula todo o trabalho de acesso ao banco de dados. Usamos o padrão DTO para o trânsito de objetos. O nosso controller recebe e envia apenas os objetos de trânsito e não os objetos de domínio. Para isso, criamos as classes de bin útil, que realizam a conversão de um objeto ao outro. Como padrão para o front-end, utilizamos o Style Guide do Angular, que basicamente é composta por template, componentes e services. O template seria a nossa view, o componente é quem vai gerenciar esse template com diretivas e property binding, e os services que enviarão a requisição para o back-end. Bom, muito obrigada pelo seu tempo e acabamos a nossa apresentação por aqui.